Oi, gurias, tudo bom com vocês? Aqui é a Prof. Júlia e hoje a gente vai ensinar para vocês uma forma de fazer uma alça na nossa bolsa, tá? Com apenas o fio, a agulha, nada mais do que isso, para vocês estarem conseguindo colocar outro tipo de alça, seja em bolsa, em cachepô, dá para incrementar também as cestarias de vocês, aonde vocês quiserem estar colocando, tá? Nós desenvolvemos essa peça aqui através da aula da bolsa Jasmim, da bolsa Flor, tá? O ponto Jasmim da bolsa Flor. E logo mais vocês também vão receber e vão ter o tutorial dela. O que a gente gostaria aqui era de dar continuação nela, finalizando com uma alça de mão feita em fio, no mesmo fio que a gente está trabalhando aqui na nossa bolsa, que é o fio da Vanessa Maio 5/1, tá? Conseguimos então aqui chegar na nossa parte onde eu tô trabalhando com ponto baixo centrado, tá? Que são os pontinhos aqui em cima que nascem de dentro do centro do nosso ponto. A prof vai precisar descobrir o meio da nossa bolsa, o centro da nossa bolsa, para disponibilizar o espaço que a gente vai usar para deixar para fazer a nossa alça. Lembrando que, para vocês colocarem esse tipo de alça em qualquer outro tipo de peça, vocês começam da mesma forma, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar o meio da bolsa, mesmo número de pontos para cá e o mesmo número de pontos para lá. A prof faz da seguinte forma: eu vou encontrar aqui um meio imaginário, tá? Contar a quantidade de pontos que tem de um lado para outro, para a gente conseguir chegar num centro mais padrão, tá? Vamos contar juntas então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos bem claros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos, tá? Então, a gente achou aqui na nossa bolsa o centro da nossa... da onde a gente precisa colocar a nossa alça, tá? Eu vou usar um marcadorzinho para marcar esse centro, para ficar mais fácil para vocês também. Vou fazer isso dos dois lados da minha bolsa, ó, gurias. Dos dois ladinhos da bolsa. Aqui e aqui. Vou, então, contar. 1, 2, 3, 4... E mais 4 pontos para o outro lado. 1, 2, 3, 4. Aqui. Esse espaço aqui que a gente deixou vai ser aonde vai entrar a minha mão, aonde eu vou ficar segurando a minha bolsa. Então, acho que esse espaço tá bem legal para esse tamanho aqui de bolsa. Se vocês estiverem trabalhando com uma bolsa maior, em comprimento, largura, aumentem esse espaço aqui também, tá? Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Aqui, esse aqui. 4 aqui também. Muito importante crocheteiras terem marcadores, tá, gurias? É exatamente para acontecer isso aqui, ó. A gente ter o mesmo espaço de um lado e a mesma coisa do outro, pra gente não ficar com uma bolsa torta, né? Quando a gente trabalha e faz uma alça, por exemplo, dessa forma aqui, a nossa alça, ela fica, não ajuda a fechar nossa bolsa. Então, a gente precisa ter ela bem arrumadinha antes até de estar separando os espaços com o nosso marcador. Então, a prof vai continuar trabalhando aqui, ó. Meu fim de carreira tá aqui desse lado. Vou subir num ponto centrado e vou continuar trabalhando. Prof, vocês vão ter o passo a passo dessa peça aqui? Sim, nós vamos disponibilizar o passo a passo dela um pouquinho mais pra frente, tá? Vou trabalhando o ponto centrado até esse ponto aqui, ó, depois do meu marcador, tá? Quando eu chegar aqui,
eu vou começar a fazer correntinhas. E essas correntinhas vão precisar ser desse lado, do mesmo número que eu for fazer do outro. Se eu fizer 10 aqui, do outro lado eu vou fazer a mesma quantidade, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, vai ficar bem apertadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. A gente tem aqui embaixo, separando esse lado desse aqui. Normalmente, a gente faz 2 correntinhas a mais do que esse resultado total aqui de pontos que eu tenho aqui no meio, tá? Então, se aqui a prof tem 9, eu vou colocar nas minhas correntinhas 11 pontinhos, tá? 11 correntinhas no caso. 1, 2, 3, 4, 5. A prof vai colocar, então, as 11 correntinhas que eu coloquei aqui, 2 correntinhas a mais do número que eu tenho, que separa um lado do outro, no ponto depois do meu marcador. Vou introduzir, de novo, no centro do meu ponto e vou puxar o fio que vem do rolo. Quando eu puxar este fio, eu vou ter 2 laçadas. Eu vou laçar o fio e vou tirar os 2. Certo? Lembrem que a alça, ela vai ceder um pouco, tá? Porque o fiozinho, né, ele vai ter elasticidade e é normal que isso aconteça. Agora a prof vai trabalhar até o outro marcador, do outro lado, fazendo ponto baixo centrado, tá? Cheguei aqui no meu pontinho antes do marcador. Vou fazer ele. E vou fazer o mesmo número de correntinhas que a gente fez aqui atrás. 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Suficiente, tá, gurias? Vou vir no ponto depois do meu marcador, para ficar igual a esse lado aqui. Introduzo a minha agulha no centro do ponto, levo lá para trás, puxo o fio, dou um pouquinho de altura, laço e finalizo os 2 pontos. Certo? Agora, a gente finaliza essa carreira normal. Subo a minha carreira. O prof vai fazer aqui de novo. Subo no centrado e a gente vai trabalhando até ali o ponto do nosso marcador. Quando a gente chegar, gurias, nesse último pontinho aqui, a gente também vai fazer ele, tá? Faz normal.
E agora eu vou trabalhar só na perninha de cima da minha correntinha. Esse processo de fazer baixíssimos, que nem a prof tá fazendo aqui, ele ajuda a dar estrutura na nossa alça. Somente a perninha de cima da minha correntinha. Puxo, finalizo. Lá em cima, finalizo. Lá em cima, puxo e finalizo. Ó, gurias, só nessa daqui, ó, na de cima. Aqui mais uma. E agora aqui eu volto a fazer centrado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, lá do outro lado, e eu já volto com vocês pra gente fazer a finalização. Finalizando, então, a carreira, tá? De pontinho centrado. A gente vai subir ela normal, nossa carreira. E já vamos partir, gurias, pra finalização. Aqui a gente já vai puxar o nosso baixíssimo. Lembrando que ele vai nascer do pontinho do lado, não vai nascer no centro, tá? Vai ser do lado, gurias. Vou laçar o meu fiozinho lá de trás e puxo ele pra frente. O baixíssimo a gente vai trabalhando entre os pontos. Vou lá atrás, puxo e finalizo. Quando a gente chegar aqui perto da nossa alcinha, ó, nós vamos fazer o baixíssimo nesse último pontinho centrado que tá aqui. E deixa eu tirar esse marcadorzinho aqui para ficar mais fácil para mim. A gente vai fazer um pontinho muito legal que vocês podem estar usando em outras peças também, como a gente sempre mostra pra vocês aqui, que é trabalhar na volta dessa alça aqui, tá? Eu vou levar a minha agulha lá pra trás, ó. Vou puxar o fio do rolo, ajeito o meu fiozinho, dou altura e finalizo. Eu vou encapar a minha alça com esse método aqui. Esse ponto, ele pode ser mais firme, tá, gurias? Pra deixar a alça bem firme, bem durinha. Vou lá atrás, puxo, dou altura e finalizo. Laço lá atrás, puxo e finalizo. E assim a gente vai encapando a nossa alça. Vou lá atrás, puxo e finalizo. O mesmo número de pontos que eu tenho desse lado nessa alça, a prof precisa colocar lá do outro lado, tá? Ai, essa alça é uma graça. Vocês podem estar colocando em qualquer bolsa de vocês, numa mateira, numa cestaria, tá? Em várias opções de peças. É uma opção muito legal também, para quem tá com pouco dinheiro para estar investindo em alça, tá no início e quer economizar, enfim, essa alça aqui é uma boa opção para isso. Além de, se tu quiser deixar essa alça aqui e adicionar outra de couro, de acrílico, do jeito que tu quiser, tu pode estar colocando também. De corrente também fica bem bonita. Vamos fazer só mais um ponto aqui. E a gente vai contar agora, pra ver quantos pontos a gente tem aqui, pra ficar igual do outro lado. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Quer dizer, 15 pontos a gente colocou aqui, tá? Lembrando que para te descobrir quantos pontos tu botou aqui, só contar a quantidade de correntinha que tu tem aqui em cima. Volto pro meu primeiro ponto centrado e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu fazer de novo. Aqui. Já vamos nascer no baixíssimo e continuar até o outro lado da nossa alça, que a prof vai fazer com vocês também. Tirar com cuidado para não puxar fio, que nem eu fiz aqui do outro lado. Continuo vindo com os meus baixíssimos. Lembrem de não apertar muito o ponto de vocês, para a bolsa não diminuir. E uma coisa importante, gurias, eu vou puxar bem aqui para vocês verem. Esse último ponto aqui, ó, ele vai ter um baixíssimo aqui em cima, bem aqui no final. E é desse ponto que eu vou partir para fazer o meu ponto que vai encapar a minha alça, tá? E a gente vai ajeitando ele para ele não virar. Treze, 14, 15. Se vocês, por um acaso, colocarem mais pontos aqui do que do outro lado, a alça de vocês vai ficar maior, tá? Ela acaba ficando mais larga. Então, por isso que tem que ser a mesma quantidade. No meu primeiro pontinho centrado, a gente já vai fazer um baixíssimo. E vamos finalizar a nossa bolsa com essa alça que vocês podem estar usando em várias outras peças. Essa bolsa ficou um mimo. Deixamos então o nosso último pontinho por fazer. Cortamos o nosso fio, lembre de deixar um palmo mais ou menos. E vamos fazer o nosso acabamento perfeito, tanto na correntinha da frente, quanto na correntinha de trás, tá? Passo todo esse meu fio aqui pra frente, com cuidado já. Aqui, deixa eu virar pra ficar melhor, bem pertinho, aqui. Identifico a meu primeiro ponto. Passo por baixo deles, puxo pra cima com cuidado. Aqui. Vou voltar no mesmo lugar que ele saiu, mas lembrem de passar ele aqui pra diagonal, ó. Daqui ele veio aqui pra cima, ó. E vamos finalizar essa correntinha aqui e a do lado de cima, que é essa aqui que tem uma perninha só. Para mim fazer isso, eu venho aqui na de cima, puxo com cuidado e finalizo o meu ponto. Correntinhas perfeitas do lado de cima e do lado da frente. Levo com cuidado a minha agulha lá para trás, não vai aparecer, o acabamento fica bem bonito. Escondemos o nosso fio e lembre de fazer acabamento com
isqueiro, tá bom? Essa pecinha aqui foi uma peça desenvolvida pela Prof. Helena. A Prof só finalizou ela aqui em cima para fazer essa parte da aba. Ficou maravilhosa e a gente espera que vocês gostem e que usem bastante. Até mais, muito obrigada!